ministério de Jesus, uma história comovente, uma história que mostra a bondade de Deus, que mostra também que o Senhor, Ele conhece as mazelas do mundo, irmãos. Deus conhece cada canto, cada palmo do globo, e cada ser humano. A Bíblia diz que todas as coisas Deus vê. Amém, criancinhas? Vocês ali? Deus vê tudo, sabia? Deus vê. Jesus, Ele enxerga tudo, e Ele conhece a minha e a vida de vocês. Evangelho de João, capítulo 5, diz assim a santa palavra do Senhor: depois disso havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, a próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. Até aí, pode tomar o teu assento. Glória a Deus. Amém? Amém. Aleluia. Amada igreja do Senhor, é maravilhoso estarmos aqui. Eu sinto a presença do Senhor nessa Glória a noite. Deus. Eu sinto a presença do Espírito Santo aqui no Juca. E aonde Deus está presente, meus amados irmãos, a Bíblia diz que quando Deus, eu vou falar uma coisa para os irmãos, Deus, Ele está presente em tudo, mas existe a presença manifesta de Deus, amém? Deus, a Bíblia diz que em Deus nós existimos, porque nele nos movemos e nele nós temos a consciência do ser. Ou seja, penso, logo existo. Por que eu sei que eu existo? Porque eu penso. Por que eu penso? Porque Deus me deu intelecto, entendimento. E se Deus me deu intelecto, entendimento, a capacidade de criar, a capacidade de ter emoção, a capacidade de amar, a capacidade de fazer o bem e o mal, é porque isso é um atributo que veio da parte de Deus para a minha vida. E esse Deus que me deu esse atributo, Ele não viajou, Ele não fez o homem, Ele não fez o mundo e saiu e partiu numa viagem para nunca mais voltar, sabe, irmão Juca? A Bíblia diz que os céus são de Deus, amém? A Bíblia diz, irmã Eva, que fora esse reino, há um reino no terceiro céu. A Bíblia fala do primeiro céu azul, o segundo céu das estrelas, e o terceiro céu, além das estrelas, fica o paraíso celestial, a morada do Altíssimo, com bilhões, trilhões, fantastilhões de anjos, arcanjos, querubins e serafins. Mas a Bíblia diz, amados irmãos, que Deus, Ele resolveu criar o homem. Por que Deus fez o homem? Por que Deus fez a natureza? Por que Deus fez o cosmos? Por que Deus fez o universo, o sol, a lua, as estrelas? Por que Deus, Ele faz o globo terrestre e coloca o homem como a coroa da sua criação? Eu tenho uma resposta muito prática: porque Ele quis. Aleluia! Deus fez tudo isso porque aprove o coração de Deus fazer. A Bíblia diz que os céus são de Deus, mas a terra Deus deu para o homem, irmã Eva. Amém? A terra Deus deu para o homem e para a mulher. E Ele fala para o homem e para a mulher: governe sobre a terra, sujeite a terra. Então a terra é o governo humano. Amém? A Bíblia diz que depois da queda o homem perdeu a intimidade com Deus. Então o homem é expulso daquele jardim. E agora o homem, ele falou com Deus através de Noé. Depois, amados irmãos, Deus falou com o homem através de Abraão, Isaac e Jacó. Através de Moisés foi dado a lei. Mas ultimamente Deus falou conosco através do seu Filho Jesus Cristo. Amém? Deus agora se revelou para a humanidade através do seu Filho Jesus. A Bíblia diz, amados irmãos, que Deus, Ele pode ter criado a terra para nós, mas Ele não deixou sem testemunho, enviando profetas. Mas agora, nesses últimos tempos, Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo, para que todo aquele que depositar a sua confiança no Filho de Deus não seja confundido. Amém? Amados irmãos, e quando o Senhor Jesus Cristo, Ele estava no seu ministério terreno,
A Bíblia diz que o Senhor Jesus ele não tinha parada, ele estava em Cafarnaum. A Bíblia diz que ele orava por uma grande multidão em Cafarnaum. Quando era noite, ele ia para o monte orar. De manhãzinha, irmã Eva, ele já saía e ia evangelizar. Ele ia levar a salvação aos povos. Ele ia levar a salvação às almas perdidas, às pessoas aflitas pelo diabo, açoitadas pela doença, maltratadas pelo governo. Mas quando, irmã Eva, não importa se nós estamos passando por um período de crise, não importa se nós estamos passando por um período de trevas no nosso lar, ou por causa de alguma coisa do trabalho, por causa de algo que não está ajustado como nós gostaríamos, eu quero dizer para vocês que João ele diz assim: Ele é a luz dos homens, aleluia. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a cumprem, não puderam a suprimir, não puderam repreender a luz. As trevas, elas tentaram, irmão Juca, mas a Bíblia diz que as trevas não prevaleceram. Então, aonde Jesus chega, irmã Délcia, aonde a palavra de Jesus chega, ele muda a circunstância. Se o Senhor Jesus quiser, ele pode mudar o quadro da nossa nação. Se o Senhor Jesus, se a sua igreja, se o seu povo que se chama pelo seu nome, se humilhar e buscar a sua presença, ele muda o quadro do nosso bairro, ele muda o quadro da nossa cidade, ele muda o quadro da minha família, ele muda o quadro do meu casamento, ele muda o quadro da minha própria vida. Amém? É apenas eu clamar. Aleluia! Amados irmãos, o Evangelho de João retrata Jesus como o grande Deus misericordioso. Repita comigo: misericordioso. O Evangelho de João ele é singular, ele é único, ele não faz parte dos evangelhos sinóticos, porque há 4 evangelhos, mas 3 deles são parecidos, irmão Otivir. O Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas são semelhantes, irmã Eva. Mas o Evangelho de João, ele não usou como exemplo os outros evangelhos. Você sabia disso, irmã? O Evangelho de João, ele é único, porque João, segundo os historiadores, ele estava na ilha de Patmos quando ele escreveu esse Evangelho, irmã Eva. Ele estava ali na ilha de Patmos, ele escreve o Apocalipse. Mas também, segundo os historiadores, ele provavelmente escreveu esse Evangelho, a qual ele enviou por um amado irmão chamado João Marcos, o mesmo que escreveu o Evangelho de Marcos, para as igrejas. Então, amados irmãos, amada igreja do Senhor, João ele não toma como exemplo nenhum dos evangelhos, mas ele escreve daquilo que ele viveu ao lado do mestre. E ele começa o seu evangelho dizendo que Jesus é a luz do mundo, e ele diz que agora o homem, todo aquele que crê no Filho de Deus, é amigo de Deus e é filho de Deus, não mais criatura de Deus. E ele começa colocando no Evangelho de João capítulo 3 que Nicodemos vai até Jesus, e Jesus ele fala para Nicodemos: Nicodemos, eu quero te dar a salvação, mas você precisa abandonar tudo o que você conhece de visão de mundo. Você precisa nascer de novo, Nicodemos, e você precisa vir após mim, e todo aquele que vier após mim, ele vai ter uma vida nova. Aí no Evangelho, continua no Evangelho capítulo 4 de João, a Bíblia diz que Jesus vai até Samaria, e ali no poço de Jacó, ele vê aquela mulher tirando água, por volta do meio-dia, e ele fala para a mulher no poço de Samaria, diz: mulher, se você me pedir, eu te darei uma água, e essa água fará em ti, no teu coração, uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aleluia! Então, amados irmãos, Jesus fala para Nicodemos: Nicodemos, é necessário você nascer de novo. Para a mulher samaritana, ele dá mais uma dica: eu tenho a água da vida para você. Amém? Aleluia! Então eu aprendo no Evangelho de João que eu tenho que nascer, mas eu também aprendo no Evangelho de João que eu tenho que buscar o Espírito Santo e beber dessa água. Amém? Quantos querem beber dessa água nessa noite? Eu quero, em nome de Jesus. A Bíblia diz que depois que Jesus passa ali por Samaria, que prega a mulher samaritana, então, amados irmãos, ele se aproxima desta cidade. Ele vai para Jerusalém, haveria ali em Jerusalém a Páscoa. E ali, amados irmãos, a Bíblia diz que junto à porta das ovelhas. O que é a porta das ovelhas? Jerusalém é cercada por um grande muro, irmã Eva.
Jerusalém, ela tinha um grande muro que cercava toda a cidade. Então, havia 12 portas, irmão Juca, 12 grandes portas em Jerusalém. Havia a porta do lixo, irmã Eva. Só por aquela porta eles poderiam retirar todos os dejetos e todos os lixos da cidade, irmão Juca. Eles não poderiam, irmã Eva, por outra porta retirar o lixo. Então havia também ali a porta das ovelhas. Havia 12 portas, amém? Então havia também a porta da entrada dos peregrinos, a porta sagrada de Jerusalém. E pelaquela porta, foi por essa porta que Jesus entrou, irmã. Quando ele estava montado no jumentinho, a porta dos peregrinos, a porta sagrada. Mas a Bíblia diz que agora Jesus ele entra ali próximo à porta das ovelhas, que os pastores, irmã Eva, que levavam as ovelhas, os carneiros, os cordeiros para o sacrifício no templo. E Jesus ali, próximo dessa porta, a Bíblia diz que havia ali um tanque chamado Betesda. A palavra Betesda quer dizer casa de misericórdia, amém? Aquele tanque, irmão Juca, ele era uma grande piscina, e havia ali 5 colunas, a Bíblia diz. Havia ali um lugar coberto, irmão Juca. Havia ali fariseus, irmã Eva. Havia ali um grupo religioso que dava sustento para pessoas enfermas. Quando uma família de Israel nascia com alguma criança com algum problema, por exemplo, coxo, cego, paralítico, surdo, mudo, eles enviavam, irmã, para esse grupo ali de Betesda, aonde havia esses alpendres, essas colunas, havia esse grande lugar. E ali, à noite, eles levavam esses doentes para dormir, irmã Eva. Era um tipo de, como que eu posso dizer para vocês, uma casa de misericórdia. Um lugar onde as famílias não querem mais os seus entes queridos que estão dando problema e mandam para lá. Entende? E a Bíblia diz que esse paralítico já estava nesse lugar, irmã Eva, há 38 anos, irmão Altivir, aguardando uma oportunidade de receber o seu milagre. Por que as pessoas enviavam para aquele local os enfermos? Porque havia ali uma tradição e uma evidência de que um anjo, ele descia naquela piscina, naquele tanque. Quando eles viam que o anjo descia, irmão Juca, eles não enxergavam o anjo fisicamente, mas havia um rebuliço nas águas, irmã Eva. De tempos em tempo, as águas do tanque, elas eram remexidas, como se alguém estivesse nadando naquelas águas, e era um anjo que descia ali. E quando esse anjo descia, que vinha da parte de Deus, quando esse anjo descia na água e se banhava naquela água, quando ele subia, o primeiro doente, podia ser a doença que fosse, se ele entrasse no tanque, ele seria curado. Mas a Bíblia diz que esse paralítico, ele estava 38 anos à beira desse tanque. Irmão Altivir, imagine, ele estava 38, quantos anos você tem, irmão Altivir? 38? Pense bem, irmão Altivir, o que é, irmã Eva? 38 anos abandonado pela família, irmão Juca. 38 anos sem ver a sua mãe, seu pai, seus irmãos, seus tios. 38 anos aquele homem estava ali deitado na beira daquela piscina. 38 anos ele viu, irmã Eva. Eu creio que uma criança já tem noção das coisas a partir dos 5, 7 anos. Então, eu creio que ele com 6, 7 anos, ele via aquela água se mover, e ele dizia para alguém, por favor me joga ali, mas ninguém dava atenção. A hora que ele ia, alguém colocar ele, outra pessoa entrava no seu lugar e roubava a sua bênção, irmã Eva. Aquele homem estava acostumado a ser desprezado, aquele homem estava acostumado a olhar as pessoas passarem por ele como se passassem por uma pedra, por um móvel. As pessoas ignoravam ele, irmã Eva. Ele era como se fizesse parte da mobília do local. Estava ali, ele ia se arrastando para a beira daquele tanque. Agora que ele se jogava na piscina, já era tarde demais. Um cego, um surdo, um outro coxo já tinha entrado no lugar dele, e ele perdia a sua bênção.
E aquele homem estava ali, nessa situação miserável, perante a sociedade, ninguém podia fazer nada por ele, perante as pessoas que cuidavam daquele tanque, havia muitos outros para eles ajudarem, e eles não estavam notando ele, irmão Ativir. Ele estava jogado à beira daquele tanque. Imagine, irmãos, o mundo inteiro acontecendo. Ele não poderia de maneira nenhuma, irmão, ele ficava bem perto do templo, mas ele não poderia jamais entrar no grande templo de Salomão. Jamais ele poderia olhar para as colunas, irmão Juca, porque o templo, no tempo de Jesus, irmã Eva, só sabe quantos metros tinha? 200 metros de comprimento por 100 de largura. Imagina, irmã, a grandiosidade do templo, irmão Juca, todo de mármore, marfim, colunas de ouro no templo. Herodes mandou fazer. Havia o pórtico de Salomão, havia ali um jardim atrás do templo, havia, amados irmãos, ali grandes estátuas de querubins de bronze dentro daquele templo, irmão Juca, uma grandiosidade, uma obra de uma arquitetura fantástica. Mas esse homem, 38 anos, ele estava na beira do tanque. Por que ele não poderia ir para o templo? Porque nenhum doente poderia entrar no templo. Olha a diferença, irmã. Jesus, ele diz, como o irmão Juca disse nessa noite: vinde a mim, os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas os judeus, eles não permitiam que uma pessoa que estivesse com doença, ou com alguma parte do seu corpo extirpado, ou com algum defeito de nascimento, não poderia entrar no templo, porque ele estava contaminando, irmão Juca. Me diga, irmão Juca, já pensou? Existia um lugar de adoração só para os perfeitos? E Jesus disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Amém? Aleluia! Eu não vim para os perfeitos, mas eu vim para os imperfeitos da terra. E ele disse, irmãos, que ele nos aperfeiçoaria. Amém? Mas esse homem, de maneira nenhuma, irmãos, ele poderia visitar o templo de Salomão. De maneira nenhuma ele poderia andar ali pelo Horto das Oliveiras, pelo Getsemane. De maneira nenhuma ele poderia visitar os lugares mais famosos de Israel, o Mar da Galileia, o Rio Jordão. De maneira nenhuma ele era paralítico. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: a tua bênção não depende de você, a tua vitória não depende de mim, mas depende unicamente de Deus. Amém? Eu quero dizer, irmãos, que Deus, ele nos ama. Mas eu vou também te dar uma notícia: que Deus, ele não suporta o choro de um fiel. Ele não suporta o clamor de um filho e de uma filha que busca a sua presença. Glória a Deus. Amados irmãos, eu quero contar um testemunho bem rápido para vocês. Esses dias nós estávamos lá em casa tratando do Alexandre com a Elisandra. Eu não sei se eu estava dando banho, fazendo o que lá pro Alexandre. E o Henrique pediu para nós fazermos alguma coisa para ele comer lá, que eu não estou lembrado, sabe, Maeva? Só que nós acho que estava dando banho no Alexandre. E o Henrique, meu piazinho de 7 anos, ele disse: papai, faz lá, não sei o que. Eu não estou lembrado o que é. E daí eu disse: filho, agora nós estamos tratando o tio Xande aqui, então nós não podemos. Espera um pouquinho, meu filho, que o papai já vai fazer para você a comida que você quer, querido. Porque lá em casa, nós fizemos um trato com minha esposa. Eu fiz um curso de culinária e tal. Eu gosto de cozinhar, eu trabalhei 8 anos em restaurante. Então lá em casa, quem cozinha sou eu. Ela também sabe, mas eu faço porque eu gosto. Eu trabalhei com isso, trabalhei 8, 9 anos em restaurante. Então o meu filho está acostumado a pedir, né, pra gente fazer alguma coisinha. E aí, só que nós terminamos, irmão Sidney, de ajeitar o Alexandre. Quando nós terminamos de ajeitar o Alexandre, o meu filho, ele estuda de manhã, ele já tinha ido deitar e estava dormindo num sono muito pesado, velho. E pense num piá assim que estava transpassado. Eu chacoalhei ele, eu pensei: não, já é 11 horas. E ele já tinha comido antes, entende, Maia? Era uma vontade que tinha dado nele, entende? Ele já havia jantado, tá? Mas aquilo, irmã, me deu uma angústia assim, de pai, bobeira de pai. Sabe, irmã? Tipo, meu filho pediu algo e eu não pude fazer. Tipo, me deu um... Só que também eu estava cuidando do Alexandre também, que é uma criança, que tem que cuidar, né? Aí, mas eu fiquei no meu coração assim, falei: não, mas amanhã a primeira coisa eu vou fazer o que ele pediu, sabe? Para me agradar o meu filho, porque eu amo meu filho.
E Deus falou comigo, irmão Juca. Deus disse: se você que é mau ama teu filho, imagine eu que sou perfeito. Será que eu não te amo e não vou também conceder o desejo do teu coração quando você clama? Se você ficou triste por não poder agradar o teu filho, eu também fico triste quando os meus filhos não sabem pedir a mim, não recorrem a mim. Aleluia. E sabe que essa palavra confortou meu coração, irmão Juca? Deus, Ele nos ama e Ele quer nos dar o melhor. Deus, Ele te ama e Ele quer, aleluia, abençoar a tua vida. Esse homem estava há 38 anos nesse estado, e de repente, irmão, chega um camarada, que ele diz no irmão Odair, chegou um camarada, aleluia, e esse camarada, ele senta do seu lado, e ele sorri para aquele homem, e ele diz assim, ele não diz assim: rapaz, eu sou Jesus. Ele não se apresenta, irmã Eva, ele chega, Jesus sorrindo, irmão. Jesus é alegria, Jesus é vida, Jesus é poder. E ele chega e olha para aquele homem e diz assim: queres ficar santo? Bem alegre, imagina, você sabe. Ele pergunta e aquele homem começa a chorar. Ele diz: olha, não tem ninguém para me ajudar. Quando eu penso em saltar na água, outro já entrou no meu lugar. Aleluia. Sabe, irmãos, Jesus não disse para ele assim: você tem que se converter. Jesus não disse para ele assim: você precisa dar um dízimo. Jesus não falou para ele, irmão Juca, você tem que se batizar. A misericórdia de Deus é maior do que isso, irmã Eva. Eu não digo que não precisa disso, mas eu quero dizer, irmãos, que hoje em dia as igrejas, se o senhor ligar a televisão, irmão Juca, em certos pastores, eles dizem assim: eu vou fazer a campanha do olho. Você vai pegar, arrancar o olho teu e vai mandar aqui, e nós vamos pegar e vamos ter abençoar. Não é verdade, irmão Juca? Esses dias eu vi um vídeo de um pastor dizendo: se você me dá teu carro, essa porcaria desse carro, eu estou essa porcaria porque eles querem, não é verdade? Impedindo caro casa dos irmãos. Meu Deus do céu, o evangelho não é isso. Jesus chegou para aquele homem e disse: queres ficar são? Jesus não disse: eu vou te dar um envelope e você fazer algo para Deus e não sei o que, não. Jesus perguntou: você quer ficar são? E ele disse: eu não tenho ninguém para me ajudar. Mas Jesus olha para aquele homem, irmão Juca, ele nem disse: você crê? Jesus nem pediu se ele tinha fé ou não tinha, irmã Eva. Ele nem sabia quem era Jesus. Mas eu quero dizer uma coisa, que nessa noite o nosso Jesus, ele chega para mim e para você e diz: levanta e anda. Amém? O Senhor Jesus, ele chega para você e diz nessa noite: eu posso resolver o teu problema. Eu estou aqui porque eu sou teu pai e eu amo a tua vida, eu amo a tua família, eu amo você e eu quero te abençoar porque eu posso, não porque você merece, não porque você fez algo, não porque você fez, mas é porque Ele te ama. Ele vai te abençoar porque Ele te ama. Amém? Ele vai te abençoar porque Ele te ama. Aleluia. Amada igreja do Senhor, a Bíblia diz que aquele homem, ele deu um salto. Ele ficou surpreendido, irmã Eva, porque quando Jesus falou: levanta e anda, rapaz, toma a tua cama, levanta e anda. Quando Jesus falou assim, aquele paralítico, 38 anos, era osso estralando, era nervo estralando, e aquele paralítico era a coluna dele, irmã Eva, aonde ali havia fraqueza, veio a virtude, o poder de Deus. Eu quero dizer para você nessa noite que o Senhor quer fortalecer a tua vida. Glória a Deus. Amém? Se coloque de pé. Glória a Deus. Assim como o Senhor fez para aquele paralítico. Eu não sei qual é o milagre que você precisa, eu não sei qual é a bênção que você precisa nessa noite, mas eu preciso de um milagre, e você também precisa. Nós precisamos, e nós vamos clamar a quem pode nos ajudar. Eu vou pedir que a igreja venha aqui na frente. Nesta noite, irmão Juca, nós vamos ungir os irmãos, as irmãs, e nós